Olá! Boa noite, Edmilson. Vai ser um prazer, né, bater esse papo bem legal com você hoje aqui. E aí, tá tudo bem com relação ao som, à iluminação? Tá, deixa eu só afastar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ok, fique à vontade. Iluminação nesse momento. Os alunos estão entrando também. Tá me ouvindo legal? Tá perfeito, perfeito mesmo a sua voz. E só enquadra bem aí, você também um pouquinho muito para cima. Isso, deixa eu ver aqui. Baixa um pouquinho mais. E aí, tá legal agora? Aí sim, tá perfeito. Tá legal, né? Eu tô bem. Você já é craque no assunto, né? Lives. Tem que dar uma aulinha. Eu acho que eu tô um pouquinho escuro, mas eu vou ajeitar aqui. Espera só um pouco. Eu tô vendo que tem uma galera muito legal aí que tá entrando. A escola tá em massa. Tanto os alunos quanto os amigos, né? Quem me segue. Hoje bombou o meu Instagram de convites, né? Sério? Que massa! Sério. Isso então, é muito prova bom. Que essa live, né? Esse tema é de interesse de todos, né? E assim, quero muito que ao final dela as pessoas, os nossos alunos saiam com outra consciência, né? Com outra visão, e principalmente com a visão de respeito. Isso. Essa é a maior intenção dessa live de hoje. Podemos começar? Vamos lá, demorou. Para lá? Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou professora de Educação Física, funcionária pública, né, e ensino na Escola Quintela Cavalcante, aqui em Arapiraca. Como todos sabem, as escolas estão funcionando em regime especial, né, de atividades não presenciais, com roteiros, né, com temas. E o roteiro dessa semana, dessa quinzena, foi problemas urbanos e acessibilidade, né, e eu conversando com o Edmilson, a gente pensou em um subtema, né, que seria focado mais na área dele, a falta de acessibilidade gera exclusão. A ideia, professor, é a gente fazer um resumão com relação a esse roteiro, mas eu gostaria muito de esclarecer de uma forma geral, né, com relação aos problemas que as pessoas com deficiência vêm sofrendo, né, que você fizesse... A ideia é eu fazer perguntas, né, voltadas tanto ao tema, como a outros temas, como o mercado de trabalho, para as pessoas com deficiência que querem entrar, né? Então, eu vou deixar que você se apresente, né? Deixar que você se apresente, faça um resumozinho do seu currículo e fale um pouquinho como tudo começou, né? Para os alunos que estão vendo agora entenderem. Ok, muito obrigado, Paulinha. E quando você mandou o convite para mim, eu disse, minha nossa, deve vir uma coisa maravilhosa, porque há pelo menos uns 15 anos, quando nós trabalhamos juntos na Escola Estadual Humberto Mendes, você já aprontava maravilhas. Você é uma educadora maravilhosa, sou seu fã, não só eu, e muitos alunos nossos que hoje são professores, deixaram isso bem claro já em algumas mensagens. Então eu fico muito feliz. Isso. Fiquei muito feliz. Então, pessoal, eu sou o professor Edmilson Sá, eu sou cadeirante já desde 1994, há 26 anos. Eu tive uma mielite transversa ascendente, uma infecção medular causada por água contaminada. Na época, a água de Palmeiro dos Índios, infelizmente, não era bem tratada. Passou-se mais de 2 décadas e você pergunta... é tratada? Nem vou responder essa pergunta aqui, certo? Exatamente. Então, eu desde cedo, eu tinha 17 anos, estava no auge da minha adolescência, né, eu já ia fazer até me alistar no exército. E o que acontece? Da noite para o dia, minha vida, ela muda completamente. Eu tomei pelo menos 2 decisões. A primeira delas foi não reclamar, porque não ajuda. A segunda foi, e eu dizia para mim mesmo, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho? O que eu posso fazer para mudar a minha situação, ou para pelo menos amenizar
as dificuldades ou os desafios que eu iria enfrentar. E aí eu comecei a estudar. Acho que a grande saída para a minha vida e para a minha melhoria e para o meu aprendizado foi estudar. Eu sabia que isso era importante, Paula. E aí eu comecei a estudar. Estudei muito, muito, muito. E ainda estudo. Depois eu não sei se dá para ver aqui, mas aqui, ó, um pouquinho de livros que eu levo aqui. Estou sempre rodeado de livros. Eu adoro, é uma paixão minha, é uma coisa que eu gosto muito. E isso tem me ajudado pra caramba, porque me dá respostas. Eu acho que a gente precisa, e principalmente em tempos de pandemia, a gente precisa perceber isso. E de repente eu estava numa cadeira de rodas e eu percebi que o mundo não estava preparado para mim. Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês. Vou fazer uma provocação já também. Tá? Eu moro a 250 metros da escola. Veja, não é longe. Só 250 metros. Uma pessoa andando, eu coloquei no Google, outro dia eu fiz uma experiência, uma pessoa andando leva 3 minutos, devagar. Eu demoro 10. Eu demoro 10 minutos para chegar na escola. 10 minutos. E por que eu demoro 10 minutos para chegar na escola? Porque ela não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade na rua, não tem na calçada, não tem nem para entrar na escola. Já para que a gente tenha uma pequena ideia de alguns problemas pelos quais eu passei e outras pessoas passam. E não estou falando só de pessoas com deficiência. Eu falo também da pessoa que tem sobrepeso, falo da grávida, falo do idoso. Porque hoje, quando a gente vai falar em acessibilidade, a gente pensa numa coisa chamada desenho universal. Edmilson, o que é isso, desenho universal? É quando você pensa já em acessibilidade para todo mundo, não só para nós cadeirantes, não só para as pessoas com deficiência. Porque o idoso não pode levantar a perna como as pessoas mais jovens. A grávida já está, né, em uma situação que tem uma certa dificuldade também. E pessoas idosas. Então a gente pensa nisso também, na importância de se perceber o trabalho de acessibilidade na sua amplitude, cada vez mais. Eu estudava e quando eu queria usar o banheiro, eu saía da escola, eu ia para minha casa, eu usava o banheiro, voltava para a escola para voltar a estudar. Então, eu vou dar algumas ideias aqui. Eu estou numa cidade que tem 74 mil habitantes, Palmeira dos Índios. Arapiraca tem pelo menos 3 vezes isso. Arapiraca está chegando perto dos 300 mil habitantes, se é que já não tem. Eu não sei. Exatamente. Então, a Unesco, é um braço da ONU, né, ela calcula que pelo menos 15% da população do mundo tenha um tipo de deficiência. Então, aqui em Palmeira dos Índios, de 70 e poucos mil habitantes, pelo menos 10 mil pessoas com deficiência. A Arapiraca passa de 20 mil, 30 mil. A Arapiraca deve estar chegando aos seus 40 mil pessoas com alguma deficiência, seja visual, seja mental, intelectual, seja auditiva, seja fono, seja física, mas tem alguma deficiência. A grande pergunta é, em cada 10 pessoas, eu deveria ver uma, pelo menos, ou 2. A gente consegue ver isso? Você está numa escola que é enorme, uma das maiores, é o Quintela Cavalcante. Quantas pessoas com deficiência estudam na escola? Esse número reflete, Paula, a quantidade exata de pessoas, de jovens que deveriam estar estudando? Acho que essa pergunta precisa ser feita e a gente não consegue dar uma resposta. Era para ter, por exemplo, se tem 1000 alunos na minha escola, pelo menos 100 com algum tipo de deficiência. Eu não tenho talvez 1 ou 2 esse ano. Onde é que eles estão? Eu não saio de casa porque não tem acessibilidade, ou porque existe também uma barreira muito complicada, que a gente vai falar sobre isso, chamada barreira atitudinal. São as atitudes que impedem também. Então, muitas vezes, as atitudes impedem que uma criança se perceba com capacidade.
e aí ela já cresce achando que ela não é nada, que ela não pode fazer nada e que ela não vai conseguir nada, ela é uma aleijada, ela é incapaz. Então, essas Essa coisas... barreira está se tornando até maior do que a arquitetônica, né? Isso! Olha, você Porque tirou as está palavras. acontecendo, a gente está vendo, não está vendo como gostaria, mas né, aos pouquinhos, né, a passos lentos está acontecendo. Mas Sim, o que falta é a atitude das pessoas, né? falta. Essa conscientização que está faltando ainda. Exatamente, eu acho que esse momento assim é maravilhoso. Então, eu falei um pouco aqui da minha vida, não quero me alongar muito, porque as perguntas, acho que no decorrer das perguntas que você for fazendo, eu vou Você ampliar. vai respondendo, né? Isso, Como eu falei no exatamente. início, eu fiz um misto, né? Eu vou focar agora de início no tema, mas eu quero me ampliar, porque eu comecei a estudar sobre o assunto e vi que assim, tem muitas coisas que a gente gostaria de saber e o tempo é muito curto, né? Então eu vou fazer de tudo para dar para perguntar o máximo de perguntas que eu preparei aqui para você. A primeira pergunta é: quais as dificuldades que você encontra em termos de acessibilidade? E já completando essa pergunta, e quais as principais áreas que falta acessibilidade ainda? E olha, se a gente for olhar, todas as escolas, por exemplo, têm rampa, a gente precisa perceber isso. Todas as escolas têm transporte adaptado, é outra questão. Então, acho que o primeiro desafio, pelo menos para mim, foi o desafio arquitetônico. De poder sair e ter... O que é acessibilidade? É não ter que pedir licença, é não ter que pedir ajuda. Se o espaço está acessível, eu não preciso pedir ajuda a ninguém. Não que eu não queira, certo? Porque é maravilhoso pedir ajuda. E eu aprendi muito sobre isso. Às vezes as pessoas querem só ajudar porque faz um bem enorme. Então eu me permito ajudar também. Então eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante. E por que a gente tem que falar sobre isso, Paulinha? Porque, olha, as escolas não estão ainda preparadas. Existe uma coisa, e eu quero já tratar disso aqui, que é chamada inclusão excludente. Parece um trocadilho, mas não é. Primeiro eu quero agradecer aqui que a live está bombando, mais de 60 pessoas. Minha nossa, parabéns, viu? Mandar um beijo aí para as professoras das escolas de lá do Quintela que entraram, a professora Eli, né, um beijão, está dando Que meu bom. apoio. Então, a inclusão excludente é o seguinte, a escola diz, não, tem banheiro, tem rampa, tem mobiliário, mas cadê o piso tátil? A pessoa que tem baixa visão, né? Ou é deficiente visual. Cadê a sinalização sonora para elas? Cadê o intérprete para a criança que precisa? Está percebendo? Então, são algumas coisas... Muitos detalhes, né, de Deus, é verdade. Às vezes pensam em um e esquecem os outros, como se existisse uma única deficiência, né? Exatamente. E talvez uma das coisas que eu acho que também são bem gritantes, Paulinha, é que se você não pensa de uma maneira a favorecer a acessibilidade para todos, então não tem acessibilidade. Não tem. Então é preciso perceber isso. E detalhe, não significa que colocar uma rampa está acessível. Eu encontro escolas aqui na minha cidade que a rampa é assim, ó. Não, mas tem rampa na escola. Sim, mas se eu for usar, eu vou cair. Então, é preciso se trabalhar com isso. Existem normas chamadas NBR 9050, que é da ABNT, e elas são direcionadas já para a questão de acessibilidade. Então, você, gestor que está assistindo aqui essa live, certo? Quando for fazer alguma adaptação na escola, procura um arquiteto, procura alguém que saiba lidar com essas adaptações e com essas normas, porque o banheiro tem que ter uma medida correta, os corredores precisam disso também. E os outros, a gente infelizmente vai ficar dependendo do Estado, como é o caso do intérprete, entre outras coisas.
Oi. Aí, Foi um... Chega, deu um medo. não, sabe o que foi? Os professores estão me dizendo, várias pessoas querendo entrar. Aí eu tentei sair para liberar. Aí eu não sei se eu fecho. Não, não, né? Não, não precisa. Então vamos Depois eles acompanham pelo YouTube, né? Isso. Sim. 3 professoras, uma me ligando, aqui tá todo mundo avisando que tem um monte de gente querendo entrar. Só que agora eu não posso mais. Aí o que acontece? Vai estar no seu IGTV. Isso. Depois eles acompanham. Isso. E depois eu coloco no meu IGTV também. E depois eu vou colocar, perfeito. Eu vou editar, eu vou deixar ela no horizontal, e veja a gente um em cima do outro, certo? Eu vou colocar lado a lado e colocar no YouTube. Então perfeito. Então vamos continuar. É porque 4 professoras falaram comigo aqui, Paula, libera lá a tua conta, tem um monte de gente querendo entrar, pra você ver que a live tá bombando. Minha nossa, parabéns, sério. Continua, pronto. Então, vai lá, faz outra pergunta. A outra pergunta é, quais as melhorias que você acha necessária para ter mais conforto? Isso eu estou fazendo assim com relação a você, deficiente físico. O que você acha assim? Que... Olha, além o mínimo, né? do acesso, né? Sim, eu acho que o mínimo que a gente pede é ter acessibilidade. Se você já tem acessibilidade, muita coisa já melhora. Muita coisa mesmo. Por quê? Porque eu vou ter acesso às coisas. Uma cidade, Paulinha, e vocês que estão nos assistindo aqui, ela tem pelo menos 4 funções. Uma cidade, trabalho, casa, lazer e tráfego. Olha, você só faz bem essas outras coisas se você conseguir ter um bom tráfego. Se você chegar bem no trabalho, no lazer ou em casa. Se você não consegue ter um bom acesso, e aí você já percebe que está dando alguma coisa errada. Então, eu acho que é por aí. Acho que as prefeituras precisam perceber isso, e nós, enquanto cidadãos, cobrar. Por que não? Acho que é um papel nosso também cobrar. Vamos lá? É verdade. Com relação à sociedade, né, você falou agora das barreiras arquitetônicas e as atitudinais, né? Você acha que elas atendem às expectativas, né? Olha, da pessoa com deficiência? Alguma coisa está mudando. Eu vou fazer uma provocação aqui para vocês, tá? Quando eu entro numa sala de aula, eu, cadeirante, ou quando vocês veem alguma pessoa de cadeira de rodas, o que vocês veem primeiro? Eu com cadeira de rodas? Para onde está indo nossos olhos? A gente está enxergando a pessoa, o cidadão, a cidadã, ou a gente está vendo a deficiência do outro? Quando a gente se depara com o diferente, a gente está olhando para a cor da pele, para o que ela usa, para o que veste, ou a gente está olhando para dentro da pessoa mesmo. Então isso faz uma diferença enorme. Eu estava em Maceió, isso tem uns 20 anos, Paulinha, em Maceió, e eu no ponto do ônibus, o ônibus parou e eu disse, pessoal, alguém poderia me ajudar? E de repente o cara pulou do ônibus. Na minha lembrança aqui, ele saltou pela janela, deu uma cambalhota e me pegou e colocou no ônibus. E eu fiquei tão surpreso com isso, tão feliz. E eu, curioso, né, disse, cara, por que você está assim, todo eufórico? Ele disse, cara, quando você pediu ajuda, aquilo mexeu tanto comigo, aquilo mexeu tanto com ele, que ele não pensou 2 vezes, foi lá e me ajudou. Eu disse, por que mexeu com você? Ele disse, porque uma vez ele pediu para ajudar uma pessoa de cadeira de rodas e a pessoa disse, eu não preciso de ajuda. E aquilo tinha machucado ele, aquilo feriu ele tanto. E aí, por isso que eu falo, eu deixo as pessoas me ajudarem. Isso me faz lembrar a cerimônia do lava-pés na última ceia, quando Cristo vai lavar os pés dos apóstolos, vai lavar os pés de Pedro, e Pedro diz, não, oxe, que é isso, mestre? Eu que tenho que lavar os pés do Senhor. E aí Cristo diz, Pedro, se você não deixar eu te ajudar, você não tem parte comigo. E Pedro percebe e diz, então lava pé, lava a cabeça, lava tudo. Às vezes a gente ajuda o outro se permitindo. E eu percebi eu percebi que poderia ajudar outras pessoas deixando elas me ajudarem. Não é nenhum demérito para mim, não é nenhuma vergonha, não.
É gostoso sentir que alguém chegou em casa e disse, poxa, eu fiz uma coisa boa. Eu quero sentir isso. Isso é muito bom. Então, assim, acho que precisa mudar, talvez, os nossos olhares. É tentar enxergar o outro. Uma pessoa está colocando empatia. Eu vou dar uma ideia de empatia. As pessoas falam sempre que empatia é se colocar no lugar do outro. Está correto. Mas tem uma outra ideia de empatia que quase ninguém trata, Paulinha. Empatia significa ver o outro como legítimo. Ver o outro como alguém, como cidadãos, cidadãs, como pessoa, como ser humanos, como filhos de Deus. Então a gente precisa também ter esse olhar. É olhar com os olhos do outro. Vai lá. Eu me empolgo. Por isso que eu disse que 1 hora seria pouco, né? Qual o local que você já se sentiu confortável no aspecto de acessibilidade? Disse, não, aqui parece que foi feito para mim. Tem, local dos sonhos. Assim. Tem, e não é aqui em Palmeira. Eu sei que você viaja muito. Isso. Você viaja muito, passeia muito, altos shows. Eu vou dar 2 exemplos. Eu fui para um show no Recife, show do Ahá, banda norueguesa, maravilha de show. Eu fui colocado num local que eu não conseguia nem enxergar. Até que as pessoas começaram a gritar e o cantor, o Morten, olhou pra gente, viu um cadeirante lá, parou o show e disse, tira ele dali e coloca pra cá. Aí eu fui colocado na frente do palco para que eu pudesse olhar o show. Perceba. Né? Privilégio, privilégio. Exato. Você está hoje num show internacional e ainda falta acessibilidade. Em Brasília, que é a capital do Brasil, não tem acessibilidade. Eu tive problemas em Brasília. Fui para um show do Bob Dylan também lá, eu adoro viajar, eu sou mochileiro. E olha que ela é toda, né? Foi toda projetada. Toda programada, né? Exatamente. Aí eu fui lá para o Nelson, aquele ginásio gigantesco ao lado do Mané Garrincha. Eu não sei agora, depois da reforma, por causa da Copa, né, dos bilhões que gastaram, mas não tinha acessibilidade. E aí, hoje em dia, lugares realmente que dão uma ótima acessibilidade, para mim, shoppings. Os shoppings, minha nossa, tem lojas que já tem provador para entrar cadeira de rodas. Isso é fantástico, isso é uma conquista. E as lojas que estão fazendo isso, olha, estão de parabéns. Cinema, os banheiros são muito acessíveis, os espaços, é tudo retinho. Então, os shoppings, hoje, para mim, são os lugares que têm as melhores acessibilidades. Por enquanto. Edmilson, eu adoraria colocar o pessoal aqui, mas para isso teria que encerrar. Depois está todo mundo aqui me chamando aqui. Tá a maior loucura, não tá bombando aqui. A gente pode fazer o seguinte, porque não passa não de 60, o limite é 60. Aí você não vai colocar, não é isso, é que eles querem mandar o convite para mim aceitar lá, para eles entrarem, não sei por que eles não estão conseguindo, entendeu? Eu sei por quê, porque você deixou o seu... Porque foi divulgado para a escola toda, você entendeu? Deixou o seu no privado. O convite eu aceitei. Você deixou o seu no privado. Deixei aberto. Eu esqueci de ter falado, era para eu ter dito. Mas da próxima eu libero. Faz o seguinte, manda o pessoal entrar no meu, que eu posso ir aceitando pelo computador, eu não sei. Pronto. Tá certo? Manda eles indo pro meu aí, coloque aí no seu. Se eles já aparece aqui, ó. Puder digitar. Então ótimo. Pede pro pessoal aí, as meninas, a Ana Luzia. Isso, olha lá. Aqui, é de News e Cultura Pop. Só um momento. Isso, pede pro pessoal que quer entrar pelo dele, que ele liga o computador. Certo? Que o meu era fechado, nem me liguei de abrir. Enquanto isso, gostaria de agradecer, né, a Alberto Mendes por ceder esse profissional 10, né, e aproveitar e mandar um beijo para todos os meus colegas que eu deixei lá, que eu ainda digo que meu coração ainda é do Alberto Mendes, né? Você faz falta, viu? Maior saudade. Pois é, já deu recado, as minhas amigas aqui no laboratório vão me ajudar e me auxiliar com relação a repassar esse recadinho, tá certo? Pronto, quem não perfeito. pegou agora, vai pegar depois no YouTube, tá joia? Isso. A próxima pergunta é
Você se sente alvo de preconceito? Eu não sei se eu fiz para Arapiraca, para Alagoas, para o Brasil. Você ainda percebe assim esse índice muito grande ou não tem mais? Ou as pessoas lhe veem com um olhar normal? Olha, que pergunta é essa, viu, Paulinha? Que pergunta. Olha, às vezes eu me sinto como aquela música do Renato Russo, quando ele diz assim: eu tinha que provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Provar nada para ninguém. Então, às vezes eu me sinto assim mesmo, sério. Não é fácil, porque a todo momento parece que a gente tem que... Olha, na minha cidade, umas 3, 4 pessoas já vieram me dar esmolas. E assim, e aí eu entendo por quê. Porque na minha época, quando eu fiquei sem andar há mais de 20 anos, veio uma pessoa de cadeira de rodas, na maioria das vezes era numa feira pedindo ajuda, pedindo esmola. Mas as coisas mudaram tanto, mas ainda tem é aquela questão do olhar do outro. Se uma criança é ensinada a enxergar, a olhar para o coração, a olhar para a pessoa e não para a deficiência dela, ou para a cor do cabelo dela, ou para a cor da pele, ou para o que o outro usa, então ela vai sempre enxergar e ver as pessoas da melhor maneira possível. Então isso faz uma diferença enorme, Paulinha. Então realmente ainda acontece, hoje bem menos mesmo, mas ainda acontece. Sabe o que é que precisa mudar hoje? Eu acho que a visão de muitas pessoas cadeirantes e pessoas com deficiência. Eles precisam sair de casa, eles precisam cortar o cordão umbilical pela segunda vez, eles precisam ir para o mundo e viver. E tudo bem, aí vão passar por problemas de falta de acessibilidade, eles vão passar por preconceito, as pessoas vão olhar diferente para eles, mas eles vão viver. Então, na sua opinião, a sociedade ainda não está preparada para lidar com a pessoa com deficiência, né? Ainda falta muito. Né? Falta. Olha, eu não vou dizer que falta muito, não. Mas, por exemplo... Melhorou, mas... sim. Sim. Quando eu chego no local, eu não quero que as pessoas olhem para a cadeira de rodas. Eu queria que elas olhassem para mim, a pessoa. Eu acho que isso faz uma diferença, faz a gente se sentir bem. Quando você chega, Paulinha, onde quer que você chegue, as pessoas vão olhar para você. Mas na maioria das vezes, onde eu chego, elas vão olhar primeiro para a minha cadeira de rodas. Tá? Então esse olhar precisa mudar. Vamos lá. É essa live que eu quero deixar essa mensagem para os meus alunos, né? Que eles comecem a ter um outro olhar, uma outra visão. Então, assim... Eu, particularmente, passei uns 3 dias estudando, né, como eu falei para você, e assim me encantei, né? Eu disse: Edmilson, eu já fiz 4 páginas só de perguntas, eu tive que fazer um resumão, né, mas queria abordar vários temas, né, e não só esse do nosso roteiro. Eu gostaria de agradecer, né, a presença da Penha, que está representando a GERE, né, agradecer aos professores lá do Colégio Quintela Cavalcante, que sempre nos ajuda, né, aquela história, um se apoiando no outro, né, agradecer aos nossos alunos que estão aí entrando, né, bombando nessa live, né, que com certeza vão sair melhores do que entraram, né, com relação a esse tema, vão ter uma outra visão, outro olhar, e olha que a gente só começou, né, Edmilson? Foi, olha, tem uma pergunta aí, uma frase que eu achei bem interessante. A garota falou: às vezes as pessoas não olham com maldade, e sim por curiosidade, sabe? Não, e ela está corretíssima, certo? Parabéns por ela ter falado isso. E realmente, muitas pessoas... Porque é o diferente. O problema é que algumas pessoas não avançam. Entende? Olha aqui, as pessoas estão aceitando. Eu vou aceitar todo mundo que colocou aqui, que tá? Bom, já entrou, tá entrando. Vai, Dulce, você tem um monte de gente querendo entrar. Aqui, ó. Com relação à próxima pergunta, Edmilson, vou falar um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que ele foi feito tem pouco tempo, né? Foi oficializado. 5 anos. Eu queria saber de você... Isso, eu queria saber de você...
se ele funciona, se ele saiu do papel, se saiu pouco, se falta muito, né? Eu queria que você fizesse um resumozinho com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora eles têm, né, em que se embasar, né? Foi, Edmilson. E caiu, não foi? Foi a conexão aí ou foi aqui? É isso que eu não entendi. Olha, não sei. O que importa é que a gente voltou com tudo. Vamos dar continuidade, é verdade. Vamos lá. Detalhe. Agora sim, quem não podia entrar deve ter entrado, né? Ah, foi, verdade. Bora lá? Vamos. Com relação ao estatuto, né? Estávamos falando com relação ao estatuto. E aí? Só um momento. Saiu do papel. Você salvou no seu IGTV a outra? Você compartilhou já no IGTV? A minha não acabou. A minha não encerrou, Edmilson. Só saiu você. Ah, sério? Foi, ainda fiquei conversando com os alunos. Aí por isso que eu nem saí. Fiquei comigo até. Tranquilo, vamos lá. Olha, é de 2015, né? Eu estava fazendo direito quando começou a vigorar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele avança muito, Paula. Muito. É um texto maravilhoso. E por que avança? Porque traz muitas inovações. Uma delas, ele fala que as pessoas com deficiência intelectual, elas também já começam a ter alguns direitos. Elas podem votar, casar, e não podia. Então deu um avanço enorme. Tudo bem que vai ter alguns parâmetros para isso, mas houve um avanço enorme com respeito à questão de direitos. E quando eu falei em barreiras atitudinais, é uma das coisas que eu mais gostei na Lei Brasileira de Inclusão. Ela trata disso especificamente. Ela fala que nós precisamos superar duas barreiras: barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais. Então, ela é boa, mas, como tudo aqui no Brasil, falta o quê? Falta vontade política, falta fiscalização, falta a gestão correta do dinheiro público em obras de acessibilidade, entre outras coisas. Então, acho que o grande problema ainda é o problema político, o problema de gestão. Tirando isso, olha, uma das leis que eu acho que é bem interessante, eu gosto muito. Amanhã, por exemplo, eu vou estar em outra live com um amigo meu de Maceió, jornalista, que ele tem baixa visão. E aí a gente vai falar só sobre a LBI. O pessoal que tiver curioso, as pessoas que quiserem assistir, vai ser nesse mesmo horário. Quando ele perguntou quando eu ia fazer a live, eu disse, eu vou fazer e bora. Mas é depois da live da Paulinha, tá? Pois é, bora lá, dar continuidade. Agora sobre a situação atual, né? Qual a situação atual da pessoa com deficiência nessa pandemia? Né? Como é que eles estão? Vocês estão sendo assessorados? Vocês estão tendo apoio? Ou nada disso está acontecendo? Eu discuti isso, Paulinho, com um amigo da Igarapirá, com o Marcos. Marcos é o primeiro para-triatleta de Alagoas. Ele é do... Marcos, conheço. Isso. Marcos Pronto, perfeito, do projeto Mão na Roda, né? Mão na Roda. Isso, perfeito. E uma das coisas que a gente discutiu foi sobre isso, porque até a live que a gente fez, tem um pouco mais de um mês, você não ouve falar na TV, nenhum jornal fala se a pessoa com deficiência está no grupo de risco. Eu participei online pelo aquele programa Combate ao Corona, que passava na Rede Globo, todo dia de manhã, e no último programa responderam uma pergunta minha. Porque, como eu fico muito tempo sentado, e os meus pulmões foram e vão sendo quase que comprimidos, eu tenho dificuldade de inflar os pulmões. Isso é um problema das pessoas que passam muito tempo sentadas. Então, não só eu, mas outras pessoas também podem se incluir nos grupos de risco, mas não se fala. E, infelizmente, estamos ainda invisíveis. Olha que coisa estranha. Sabe quando nós nos tornamos invisíveis? A gente se tornou invisível quando se pensou que pessoa com deficiência era incapaz, era inválida. E nessa pandemia ninguém fala sobre isso, Paulinha. Essa pergunta sua é tão importante, sério, ninguém fala. Tem tantas pessoas com deficiência. Eu confesso também que eu não ouvi, né, falar com relação a isso.
vocês se enquadravam no quadro de risco, né? Em alguns casos. Né? Isso. Falaram das pessoas que têm comorbidade, falaram dos idosos, falaram de todo tipo, mas ninguém falou se as pessoas com deficiência podem se enquadrar nos grupos de risco. Ou seja, ainda estamos invisíveis, ainda somos invisíveis. É uma pena, né? Infelizmente, mas eu espero que as pessoas vejam essa live, vejam a live do Marcos, né? E comecem a ter um outro olhar com relação a esse assunto. O que poderia ser feito em termos de políticas públicas para assegurar ainda mais o direito da pessoa com deficiência? Você acha que precisa melhorar esse estatuto? Precisa. Uma das coisas que eu aprendi... Ele ainda é um bebezinho, né, Edmilson? 5 anos, né? Olha, eu tenho uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer, eu fundei a Associação das Pessoas com Deficiência Física na minha cidade. E eu tive a oportunidade de conhecer há quase 30 anos o Jerônimo Cerqueira. Chegou a ser deputado federal por Alagoas. Jerônimo foi o que fundou a ADEFAL. E uma das coisas que o Jerônimo falava para mim sempre, ele dizia: Edmilson, nada para nós sem nós. Eu replico isso até hoje. Eu vou dar um exemplo. Quem é que sabe o que é melhor para uma pessoa que é cadeirante? Quem é que sabe o que é melhor para uma pessoa que tem deficiência visual? Quem é que sabe o que é melhor para uma pessoa que tem deficiência auditiva, intelectual? Eu sei o que é melhor para uma pessoa que é cadeirante, porque eu sou cadeirante, mas eu não posso dizer o que é melhor para quem tem uma deficiência visual, ou intelectual, ou auditiva, ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, o que isso significa? Enquanto nós não estivermos lá dentro, enquanto nós não participarmos das políticas de inclusão e de acessibilidade, Paulinha, dificilmente alguma coisa muda. Não vai dificilmente melhorar, é verdade. Exato. Você pode até dizer... Eu estou percebendo que alguns desses profissionais, eles estão se formando para melhorar, né? Tem uma pessoa aqui que se formou em acho que engenharia, para fazer justamente, né, tá vendo? Essas barreiras arquitetônicas. Como as coisas estão mudando. Você no direito também, além de história, né, para lutar contra os seus direitos, sim. Isso é importante. Né, porque sim, vocês que, né, sabem melhor o que poderia melhorar, não só para vocês, como para todo mundo. Exato. Então, é interessante. Então, qual é a minha essa dica? mensagem que a gente quer deixar aqui para os nossos alunos que sofrem de algum tipo de deficiência, que não desistam, que não fiquem em casa, né? Que estudem, que corram atrás dos seus objetivos e lutem por eles. Sim, perfeito. Ou seja, conquista espaços. Não é fácil, mas se você não conquistar espaços... Olha, hoje eu dei uma aula aos meus alunos e eu falei uma frase do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, quando ele criticava o stalinismo, né, os sistemas totalitários pós-Segunda Guerra Mundial. E tem uma frase que diz assim: quando as pessoas não leem, vai sempre aparecer pessoas dispostas a ler por elas, não para elas. Isso faz uma diferença enorme, porque quando eu leio por você, ou quando eu tomo a decisão por você, Paulinha, eu excluo você. Mas quando eu tomo a decisão para você, eu te ouço. Quando eu tomo a decisão para as pessoas com deficiência, eu preciso ouvir elas, porque essa decisão não vai ser tomada para mim, vai ser tomada para os outros. Então falta pessoas que tomem essas decisões também para as pessoas com deficiência. Por isso que a gente precisa conquistar espaços. Com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta, que eu tenho ainda 4 perguntinhas e eu não queria deixar de perguntá-las. Vai lá. A próxima pergunta seria: com relação às leis de cotas, tem favorecido a inclusão das pessoas com deficiência? Sai do papel ou é só colar do projeto? Como funciona? Ela é uma das primeiras, sabia, que deu certo aqui no país. E eu vou dizer por quê. Uma vez um amigo meu disse: Edmilson, eu não concordo com a lei de cota. Eu disse: cara, eu também não, mas eu tenho as mesmas oportunidades que você. Eu estou tendo acesso, o direito de ir e vir,
E eu, enquanto pessoa hoje, eu acho que a gente precisa perceber isso. Isso tem a ver também com a questão da lei de cota racial, sabe? Enquanto no Brasil a gente não tiver uma sociedade que dê as mesmas oportunidades para todo mundo, dificilmente isso, sem distinção de cor, se a gente tiver a mesma educação, olha o que eu estou dizendo aqui, dar as mesmas oportunidades é oportunizar espaço e acesso às mesmas coisas. Então, eu tenho a mesma educação, eu tenho acesso à mesma educação que uma pessoa tem na capital, e aí eu moro lá no sítio, não é desconsiderando os níveis de educação, nem a qualidade da educação do Estado, mas uma criança cadeirante tem acesso a esse tipo de educação, ela tem acessibilidade. Então, desde a Constituição de 88 que existe uma lei de cotas, ela é muito respeitada. É por causa dela que você vê pessoas com deficiência trabalhando no shopping. Porque cada empresa que tem pelo menos 100 funcionários, é por obrigação colocar uma quantidade de pessoas com deficiência trabalhando. Então, eu acho que é um momento de a gente dizer, não, cara, são políticas inclusivas. Vai chegar um momento, Paulinha, que a gente não vai precisar dessas políticas, porque a sociedade vai conseguir ter uma condição de dar acessibilidade e inclusão para todos. E aí, se eu tenho acesso a tudo que todo mundo tem, então eu preciso de política de inclusão? Não, ela é desnecessária. Mas até que se chegue a ela, tem muita luta ainda. Então, ela acontece, viu? Bom, Edmilson, no tempo que eu trabalhei com você, né, eu ficava encantada como você participava, né, da questão do esporte. Se tem aula de basquete, você ia. Se tem aula de vôlei, você ia. Se tem aula de natação, você ia. Isso, até dança, eu né? Eu lembro, encantada, né? Pois é. E você rodando capoeira grávida. Né? E você rodando capoeira grávida. Pois é. Então, assim, eu me recordo muito, assim, dessa questão da sua participação nesse lado do esporte. E sempre vi você fazendo academia, né? É mochileiro, trilheiro, faz de tudo. Olha para aí, olha só para isso. Então, eu não poderia deixar de ter uma pergunta voltada para o esporte, né? Com relação ao esporte, para você, eu sei que o céu é o limite. Eu acompanhei uma entrevista sua no programa É de Casa. Sim, né, que você fez lá, eu mergulhei. Exato. Isso. Mergulhei. Programa a nível nacional, né? Entre outras entrevistas que você já deu. Eu queria saber, com relação a esse acesso para os deficientes, é fácil, não é? Ou eles não fazem, são excluídos? Eu sei que nas minhas aulas de educação física, eu e os meus colegas, a gente tenta ao máximo incluí-los, né? Mas alguns eles já se sentem retraídos, né? Tem um certo preconceito com eles mesmos no sentido de não conseguir, e eles mesmos se isolam. Eu queria saber a sua visão, né? Eu sei de você, eu sei que você participa, que você gosta, que você não tem medo de nada com relação ao esporte, mas a sua visão, precisa mudar isso para as pessoas terem mais acesso? Ou ainda existe esse certo preconceito? Olha, por parte das próprias pessoas com deficiência. Isso, exatamente. Era a partir dessa nova visão. Olha, já que a sociedade está mudando e está tendo outros olhares, minha nossa, olha as pessoas aí comentando. Minha nossa, que maravilha. Eu sinto falta das próprias pessoas com deficiência participando. Então, eu acho que é o momento também de as pessoas com deficiência, tudo bem. Olha, eu não posso usar eu enquanto exemplo, eu não me sinto confortável com isso, mas quando eu queria fazer alguma coisa, eu saía na minha cadeira de rodas sozinho pela cidade de Palmeira dos Índios. Quantas vezes eu não fui ao centro sozinho para viver, para tentar, sabe, fazer alguma coisa, para que as pessoas me vissem. Então, eu não tinha vergonha, eu não tenho vergonha, e isso me ajudou muito, mas algumas pessoas são ensinadas desde cedo, desde criança, a se sentirem menores ou excluídas, a acharem que elas não são bonitas, são deficientes, que as pessoas vão sempre olhar com preconceito. Então, acho que essa visão precisa mudar. E aí a gente vai ter novos atletas, a gente vai ter pessoas que minha nossa, vão conquistar tantas coisas. Então, eu acho que a gente precisa mudar, sim.
precisa um pouco, e as pessoas com deficiência olhar com mais vontade para elas mesmas e desatar as amarras que ainda prendem elas. É difícil, Verdade. mas é difícil. É verdade. É difícil. Ednilson, com relação ao mercado de trabalho, né, nós temos alunos do ensino médio e a maioria, né, estão já começando a pensar com relação ao mercado de trabalho. Eu vou fazer aqui as perguntas e eu queria que você fizesse de forma um resumo com relação a todas as perguntas, né, Sim, porque o nosso tempo é curtinho, eu acho que nós só temos 13 minutinhos. E Tá. aí eu vou focar todas as perguntas só nessa, com relação ao mercado de trabalho. Pronto. A primeira seria, como o deficiente físico é inserido no mercado de trabalho? Né? Quais as principais dificuldades que são encontradas no caminho? As leis são cumpridas referente ao mercado de trabalho? Quais cursos são direcionados? Como é o acesso dos deficientes para conseguir a devida qualificação? Quais áreas têm maior facilidade em empregar os portadores de deficiência? Quais tipos de deficiências conseguem emprego com maior facilidade? Quais os maiores empregadores de deficientes físicos? Quais as justificativas dos empregadores para não inseri-los nas suas empresas? Quais barreiras eles alegam? E as dificuldades são as mesmas para homens e para mulheres? Aí, se você puder fazer um resumo. Minha nossa, que pergunta! Vamos lá, olha. A gente sabe que a questão de emprego aqui no Brasil não está fácil. Eu passei 5 anos estudando, para ninguém, 5 anos estudando direito, eu dava aula na escola, ia na minha cadeira de rodas até a faculdade, que é 3 quilômetros da minha casa, para fazer uma faculdade de direito. E aí, se você quer conquistar alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é, se você arrumar desculpas, então as coisas, o tempo vai passar e você vai ficar para trás. Ou a gente sai e corre atrás, ou a gente enfrenta os desafios da vida, ou dificilmente, ou você vai passar a vida inteira arrumando desculpas. Então acho que não é o momento mais a gente arrumar desculpas, é o momento para abrir os olhos. Então vou tentar responder de uma maneira bem simples. Olha, entre homens e mulheres, isso no Brasil, minha nossa, até com as pessoas que não têm deficiência, você sabe que tem sim preconceito. Então, se já é difícil para o homem, eu não vejo, eu acho que eu conheci uma garota só daqui de Palmeira dos Índios que foi chamada para trabalhar numa rede bem famosa de supermercados. Uma só, mas vários homens foram chamados. Então tem sim, tem uma dificuldade enorme aí. Outra coisa que a gente precisa saber é que existem leis. Então as empresas, se ela tem mais de 100 trabalhadores, elas são obrigadas a ter pessoas com deficiência trabalhando, tem uma quantidade, se ela tem 100, se ela tem 200, e aí vai se colocando as pessoas para trabalhar. Outra questão aí abordada é, qual o melhor? Olha, o melhor para mim é aquilo que tu quer fazer. É o que tu quer, tu gosta, é o teu sonho. Quem vai dizer o que é melhor para você não é o mercado de trabalho. Quem tem que dizer o que é melhor para você é você. Então, se eu quero ser um advogado, então vou fazer uma faculdade de direito. Se eu quero ser médico, vou fazer uma faculdade de medicina. Se eu quero ser professor e é uma paixão nossa, então eu fiz o quê? Eu fiz faculdade de licenciatura. E essa é a minha profissão. Eu sou professor, eu me realizo enquanto professor. Uma vez um aluno me perguntou, professor, você gosta do trabalho? Eu disse, não, eu detesto. Eu disse, como assim, professor? Eu não gosto não, o trabalho escraviza. Mas eu adoro dar aulas. Porque dar aulas para mim nunca foi trabalho. Então uma diferença enorme aí. Então, as suas aulas são encantadoras. Já tive a oportunidade de vivenciá-las. Eu sou sua fã, eu sou suspeita em falar disso. Quando apareceu esse tema, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Aí depois, quando eu fui estudar, eu disse, meu Deus, não é um tema que eu domino, como é que eu me inventei de fazer essa live? Mas aí eu tinha feito o convite, mas assim, me encantei. Eita, me encantei com relação ao tema. Eu percebi que eu acho que eu me incluo nessa sociedade que falta um pouquinho de atitude. Eu acho que eu já estacionei em local que não era permitido. Eu acho que eu já sentei em cadeira que não era permitida para mim.
né? Então, eu acho que é esse tipo de conscientização que a gente tem que ter, né? De respeitar o direito do outro. Né? Ele já passa por tantas situações. Você está dizendo uma coisa tão importante. Paulinha, você passou por essas situações, mas você mudou. E isso é normal. Isso é normal. Então, as pessoas, o chato é você passar por essas situações e achar que, tá nem aí, problema do outro. Então, acho que é o momento da gente abrir os olhos. Exato. Então, com respeito ao mercado de trabalho, acho que boa parte do que vai fazer diferença na vida de você, jovem, que quer mercado de trabalho, é o que você quer. E correr atrás daquilo que você quer. Porque você vai ter dificuldades em tudo. Tu quer fazer medicina, tu vai ter que estudar os 2 horários. Durante 6 anos. Então não é fácil. Você quer fazer uma outra profissão, você quer ser um administrador, você quer ser odontólogo, você quer ser biólogo, então você vai pelo menos entre 4 ou 5 anos da tua vida, olha, só estudando. Eu vou dar um exemplo disso. Eu fui aprovado no TRF, Tribunal Regional Federal de Alagoas, 5ª região, que é de Pernambuco, mas eu fiz aqui para Alagoas, para analista federal. É para ganhar 4 vezes o que eu ganho no Estado. 4 vezes a mais. E aí, eu fui o único da Faculdade de Direito, SESMAC do Sertão de Palmeira dos Índios, que foi aprovado nesse concurso. E perguntaram lá, Edmilson, cara, como você foi aprovado? Edmilson, você fez que cursinho? Eu disse, não. Eu só vinha todo dia aqui para a faculdade para estudar. Eu não vinha para ficar no churrasquinho. Eu não vinha para ficar de brincadeira. Eu não vinha para que quando o professor começasse a fazer a chamada, todo mundo entra. Eu vinha para a faculdade para estudar, cansado pra caramba, depois de 12 horas sentado numa cadeira de roda, e depois chegar em casa 11 horas da noite, e depois no outro dia, e depois outro dia. Então eu vim para estudar. Então boa parte do mercado de trabalho vai depender de você. Tem uma frase do Faustão que eu gosto muito, ele falou isso há uns 30 anos, ele dizia assim, a profissão é sagrada, o trabalho é acidental. Seja bom naquilo que tu faz e acidentalmente você vai ser chamado. Sim, sim. E de preferência que seja chamado naquilo que tu gosta de fazer, naquela área que você mais gosta e você se identifica. Olha, eu esqueci algumas perguntas, viu? Passou algumas perguntas aqui? Não, eu esqueci, porque foram tantas perguntas. Não, mas você respondeu a grande maioria, né? Eu acho que não vai dar tempo da gente concluir, a gente vai ter que ter uma outra live. A minha última pergunta era a mensagem para você deixar, mas você aí finalizou muito bem, né, com relação a essa injeção de ânimo para os nossos alunos. Eu queria te agradecer de coração, né, de você ter aceito esse convite, né, de ter ajudado os nossos colegas, né, com relação ao laboratório e aos nossos alunos. Aqui está me dizendo que eu só tenho 20 segundos. Muito obrigada, Edmilson. Obrigada a todos os alunos que participaram. Obrigada aos professores.